Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estamos aqui para continuar falando do Shabat, naquele tema que nós estávamos tratando, do Shabat, a verdadeira existência. Hoje é a parte 2. Então, ainda falando sobre o Shabat e a sua relação com o mundo vindouro, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, dizendo o seguinte, que o Shabat ele é descrito na tradição judaica como Mein Olam Rabá, uma pequena amostra da experiência do mundo vindouro. Então, a gente sabe que todas as nossas realidades espirituais, elas têm ao menos uma contrapartida que é palpável, que a gente pode experimentar no nosso dia a dia. Então, seria muito difícil a gente se relacionar com algo abstrato sem ter uma experiência direta com ele. Assim é a questão do Shabat. Como é que é o sabor de experimentar o Shabat, do mundo superior? Quando a gente para o trabalho. Eu já falei um pouquinho disso no vídeo anterior. Não se trata no sentido de esforço, eu não tenho que me esforçar no Shabat. Não. O que eu tenho que parar é a minha atividade criativa, é tudo aquilo que eu faço para poder gerar algo novo, para poder gerar recurso, para poder gerar transformação. É o que nós chamamos de melahá, atividade criativa ou trabalho criativo. Isso a gente tem que parar no Shabat. Por quê? Porque o Shabat é aquele momento que a gente tem para a gente descansar desse tipo de coisa, de correr atrás de uma coisa, de outra, da gente poder se relacionar com o tempo e as demais pessoas como se nós tivéssemos de fechar buracos e fazer com que as pessoas estejam felizes com aquilo que nós estamos dando a elas. Vamos tirar como exemplo a questão do tabernáculo. A tradição judaica diz que 39 ações criativas ocorreram para a construção do Mishkan, no deserto. Isso se compara com as atividades realizadas no Shabat e na criação do universo. Ou seja, o Mishkan, o tabernáculo, ele é um microcosmos, ele é uma maquete pequenina do universo no qual nós vivemos. Então, o Eterno descansou da sua criação e nós descansamos das nossas ações criativas. Você vai perceber que na construção do Mishkan, eles trabalhavam de domingo a sexta. O Shabat eles guardavam. Não podia fazer nada. E você pode dizer assim, mas Rabino, era para construir o tabernáculo, eles tinham que acabar o mais rápido possível. Não. Eles não tinham que acabar antes do tempo determinado. Eles tinham que fazer um trabalho perfeito. É diferente. Uma coisa interessante é que o Shabat, ele é construído através da interrupção dessas ações. O Mishkan, ele carregou sobre si uma dimensão de Kedushá, de santidade. No espaço, o Shabat carrega essa mesma dimensão de Kedushá no tempo. O Mishkan era visível, palpável. O Shabat, ele é invisível, mas acessível. Então, isso é muito importante, a gente entender essa relação entre essas duas coisas. Nós temos um templo, um local onde nós vamos buscar a face do Hakadosh Baruch Hu, do seu filho Yeshua. Lá é uma figura do Mishkan, ou seja, a santidade ela está ligada àquele espaço. Mas no Shabat, eu tenho a santidade do espaço conectada com o tempo. Ou seja, eu tenho as duas coisas unidas para fazer com que algo perfeito ocorra e o portal que está aberto à eternidade é acessível através da minha vida. Muito bom a gente poder entender isso. Agora, tem uma coisa aqui que é sensacional no Shabat. O Shabat, ele chega sempre ao final da semana. Porém, é ele que inicia a semana. Então, como é que nós podemos chamar o Shabat? Ele é o princípio e o fim. Você lembrou de alguma coisa? Isso é muito interessante, queridos. Porque o Shabat, ele é comparado aqui a Yeshua.
Por isso, Yeshua diz que ele é o Senhor do Shabat. Ou seja, ele é que instituiu o Shabat e é ele que vai continuar dando sequência ao Shabat. Ou seja, ele é tudo. E isso mostra para a gente um outro aspecto muito interessante, que o Shabat é aquele tempo no qual a manifestação dos céus é muito maior em nossas vidas. E aí você percebe que na Brit Hadashah, lá no Novo Testamento, você vai encontrar Yeshua várias vezes no Shabat, na sinagoga. E o que ocorre naquele momento? Ocorrem curas, ocorrem milagres. Yeshua fala para uma audiência sedenta de ouvir a sua palavra, estudando a Torá com eles, ou instruindo-os na Torá. E aí a gente vai entender que o Shabat ele é fundamental para que eu possa acessar ainda mais os mistérios que Yeshua tem para nos revelar. Olha só como é que o Shabat é chamado. Sof Maaseh B'Machshavah Tehillah. O último em ação, o primeiro no pensamento. Quando o Eterno instituiu a criação de todas as coisas e dividiu isso com Yeshua para que ela se materializasse através de Yeshua, o que ocorreu? A criação então foi idealizada e foi a primeira no pensamento, e o Shabat foi a última ação do Eterno. Ou seja, já estava idealizado no coração e no pensamento do Eterno, mas o Shabat ele fecha um ciclo. Mas ele também é a abertura de um outro ciclo. Então isso é muito interessante, porque nós, quando temos a palavra Bereshit em hebraico, quando você pega e reorganiza as letras, você tem Ira Shabat, ou seja, a admiração, o temor do Shabat. O Shabat, então, ele é um tempo que ele se conecta com a eternidade, ele está conectado diretamente com a criação, mas já na palavra Bereshit. Então, o Shabat é a meta final do homem. E você me pergunta assim, por que, Rabino, o Shabat é a meta final do homem? Sabe por quê? Porque o homem vai terminar o estágio dele final de comunhão com o Eterno num grande Shabat de 1000 anos que nós conhecemos como milênio. E nesse ponto haverá descanso e haverá comunhão plena do homem com o seu Criador, com o Mashiach, com as forças espirituais. Tudo isso num tempo chamado pela Escritura de Shabat. Ou seja, o que nós fazemos aqui é uma preparação para aquilo que nós receberemos e vivenciaremos no futuro. É por isso que o Shabat ele é tão importante para nós. Há uma necessidade de entendermos isso e de vivermos isso de tal forma que a gente possa olhar e falar assim, eu estou me preparando para algo maior. Por isso o Shabat ele é que Kviah Kaimah, estabelecido no tempo, como santificado desde a criação. E ele é diferente dos demais Moadim, das demais festas do Senhor. Por quê? As festas dependem de, a cada mês, uma nova reafirmação. O Shabat não, ele abre e fecha cada ciclo semanal. E completando os 4 ciclos do Shabat, nós temos o mês. Completando os ciclos do Shabat, nós temos depois anos. E assim sucessivamente. Então, o Shabat, ele é aquele momento no qual a gente tem aquele aspecto de transcendência, onde nós gravitamos entre o mundo físico para entrar no mundo espiritual. Nós entramos numa dimensão espiritual. Então, essa dimensão espiritual, ela é chamada na Bíblia de Shabat. É simples assim. E aí, a gente precisa compreender como é que nós fazemos isso, guardando, estudando a Torá, cuidando da família, se dedicando ao estudo. É o Shabat que faz isso para a gente. E aí, nós terminamos o Shabat com uma cerimônia chamada Havdalah, que significa separação.
Nós separamos entre o santificado e o comum ou o mundano. Por quê? Porque no Shabat nós estamos deixando aquele portal que está se fechando para a gente entrar nos dias comuns e voltar ao trabalho, voltar às atitudes e ações criativas, etc. E a Havdalah, ela mostra para a gente esse momento em que a gente olha e fala assim, puxa vida, eu tenho que me despedir de algo que é maravilhoso. Eu estou dentro de um portal, eu estou recebendo unção, eu estou recebendo tantas coisas e eu vou ter que me separar desse momento agora para voltar a viver os dias comuns. Ou seja, a gente vai abrir mão do Shabat. Não porque nós desejamos, mas porque é necessário. Então, o Shabat ele existe e a semana se inicia. Saímos do Shabat e a semana se iniciou. Há aquele sentido assim de desapontamento, pelo menos lá na nossa congregação, todas as vezes que nós estamos terminando o Shabat, há aquela coisa assim, puxa, o Shabat está acabando. A santidade está saindo daqui, está partindo. E esse estado inferior agora de coisas comuns, ele é sentido novamente, ele é experimentado novamente. É por isso que uma das últimas coisas que a gente faz é cheirar as especiarias na Havdalah, para a gente reavivar, ficar na lembrança, na nossa memória olfativa, aquele cheiro gostoso do Shabat, que é o cheiro das ervas aromáticas, é um cheiro que para a gente, ele nos remonta à eternidade. Você vai falar assim, mas na eternidade tem cheiro, Rabino? Tem, com certeza tem cheiro, gosto. Tem uma série de coisas que nós, quando fazemos a Havdalah, apesar de estarmos nos desconectando, guardamos isso na memória para a gente poder depois esperar o próximo Shabat e a próxima Havdalah. Uma das coisas que nós fazemos também é tomar vinho. E o vinho ele é usado dentro da tradição judaica para fazer a elevação de algo. Você faz a brahá e você eleva algo do plano material para o plano espiritual através da brahá. Então, o que a gente faz com esse paradoxo? Para que a gente toma o vinho? Entendeu? A explicação é a seguinte, a semana ela vai se iniciar com aquela tristeza, porque a gente está deixando o Shabat, né? E para nós é uma coisa muito natural. O abandono daquele chá da santidade é palpável e a gente não quer fazer essa separação. Aí nós cheiramos as ervas aromáticas, aí nós tomamos o vinho, fazemos a brahá e nos alegramos naquele último momento, deixando aquele gosto de elevação para as nossas vidas, para as nossas almas, sempre mirando na próxima semana, dizendo o seguinte, o próximo Shabat será melhor do que este. Ou seja, eu vou ter uma nova oportunidade para reconstruir algo, para trabalhar durante a semana na direção de outro Shabat. Eu vou fazer tudo aquilo que eu desejo para que eu possa alcançar o próximo Shabat com aquele sentimento de dever cumprido. Ou seja, a soma dos meus dias, dos 6 dias de trabalho, vai culminar no Shabat. E eu vou falar assim, uau, eu cresci, eu trabalhei, eu me desenvolvi e agora eu posso celebrar nesse Shabat a minha vitória diante do Hakadosh Baruch Hu. Por isso o Shabat ele é tão importante, sabe? E aí, quando a gente está na Havdalah tomando vinho, isso em hebraico é denominado Yeridah Letzoret Aliyah, uma descida para a gente poder ascender, que é uma elevação maior do que aquela anterior. É isso que eu estou dizendo para você. Nós estamos descendo de nível, porque nós estamos saindo daquele do chá da santidade para os dias comuns, mas com o propósito de no próximo Shabat termos um Shabat ainda melhor do que o que nós tivemos anteriormente. Então é uma busca sempre para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente olhar para a situação e falar assim, uau, eu quero realmente algo maior, eu quero no próximo Shabat vivenciar uma experiência ainda mais profunda com o Senhor. E o Shabat, quando se fala de Shabat, ele está ligado a Teshuvah, que é o arrependimento, é aquela mitzvah de se corrigir os erros cometidos.
Por que o Shabat ele está ligado a Teshuvah? Porque quando você pega as letras da palavra Shabat, Shin, Beit, Tav, você tem as mesmas palavras, as mesmas letras da palavra Teshuvah, que é Tav, Shin e Beit. Ou seja, elas têm as mesmas letras e quando você reorganiza as letras, você tem Teshuvah. Então, o Shabat, ele nos recorda a criação, ele nos recorda o estado perfeito, um retorno à origem. E na origem do homem não havia pecado. Por isso o Shabat é tempo da gente já fazer uma Teshuvah antecipada para entrar no Shabat limpo, pleno, na presença de Yeshua, dizendo o seguinte: Senhor, eu só quero entrar agora. Eu quero que o Senhor me permita entrar no Santo dos Santos. Eu quero desfrutar da tua presença, eu quero me relacionar contigo em outro nível, num nível mais profundo, num nível no qual eu possa sacar deste Shabat, do reino do Espírito, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E quando eu falo isso, irmãos, é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas não entendem que o Shabat é um tempo da gente sacar essa unção, sacar essa santidade, sacar esse descanso, não só para o nosso corpo, mas para a nossa mente. Então é tempo da gente ter shalom, 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 desligar de tudo, falar assim: eu estou com shalom. Eu não tenho que me preocupar com o que eu vou pagar, com o que eu vou fazer, para onde eu tenho que ir, quem vai me chamar para fazer algo. A minha preocupação deve ser outra. Eu quero me imbuir da palavra do Eterno. Eu quero me imbuir da presença do Eterno. Por quê? O pecado ele causou danos na humanidade, irreversíveis até um certo patamar. Porém, o Shabat me permite experimentar um pouco dessa construção da eternidade. Mesmo ainda estando nessa carne pecaminosa, nós podemos reconstruir isso e entrar num estado mais elevado na presença do Eterno. Ou seja, nós entramos num estado que precedeu o pecado. Então, isso dá uma oportunidade para a gente viver algo que nós nunca vivemos na nossa vida. Para fazer isso, é necessário realmente nós termos essa consciência, entrarmos no Shabat da forma correta, em obediência e sempre aguardando que o Eterno nos entregue nas mãos aquilo que ele tem de melhor. Ah, Rabino, mas o Eterno não é um banco. Não, ele não é um banco onde eu vou lá só para sacar. Mas a partir do momento que eu passo a obedecer a ele, as demais coisas elas vêm para mim como um acréscimo. E o próprio Yeshua nos deu vários exemplos de, no Shabat, ele servir ao Eterno, estudar a palavra do Eterno, e, consequentemente, as pessoas que estavam ao redor de Yeshua no Shabat foram alcançadas por grandes milagres. Então, todas as vezes que eu e você guardamos a mitzvah do Shabat, todas as vezes que nós separamos esse dia para o Senhor, nós corremos um grande risco de sermos alcançados por grandes milagres naquele dia. Isso sem falar no conhecimento que nós vamos ter. Isso sem falar na comunhão nossa que vai ser aperfeiçoada, não só com Yeshua e com o Eterno, mas com os irmãos. Porque esse é o tempo da gente se relacionar mais de perto com os irmãos, da gente ter aquela tranquilidade de poder estar com eles, de poder desfrutar do Shabat junto, poder rir junto com os irmãos, orar junto com os irmãos, ministrar a vida dos irmãos e ser ministrado também. Então, o Shabat, ele não é só uma ilha no tempo, ele é um momento em que se abre um portal na eternidade. Quem vai ter acesso a esse portal? Quem entender o que fazer e como fazer. E a coisa mais simples que existe é essa, é andar em obediência para poder ter acesso a esse reino espiritual no Shabat. E essas bênçãos todas virão e te alcançarão quando eu e você estivermos dispostos a cumprir a mitzvah do Shabat e parar todo o nosso processo criativo para estar só por conta das coisas do Eterno. Isso faz com que os céus possam olhar para nós e se mover em nossa direção.
E o Shabat se torna uma realidade, é uma degustação do mundo vindouro. Eu te convido a, nesse próximo Shabat, você também participar na sua sinagoga, na sua congregação, na sua igreja, para que você tenha esse, não só o vislumbre, mas sinta esse gostinho do mundo vindouro. Porque o Shabat, ele foi instituído para que o homem pudesse ter comunhão com o Eterno. E o nosso Mashiach, ele é o Senhor do Shabat, dizendo o seguinte: eu fiz o Shabat para vocês terem contato comigo e para estarem presentes junto comigo nesse tempo também. Amém, querido? Que o Eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua. Espero que você possa continuar desfrutando de grandes bênçãos na sua vida. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aí, favorite, clica no sininho para você receber as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Te vejo no nosso próximo vídeo.